Olá! Hoje o Mundo Político faz a terceira entrevista da série de candidatas e candidatos ao governo de Minas. O programa convidou os 10 concorrentes que foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Quem são eles e que propostas têm para Minas? O entrevistado desta quinta-feira é Marcos Pestana, candidato ao governo do estado pelo PSDB. Pestana é ex-deputado federal, economista e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. A entrevista terá 25 minutos contados a partir de agora. Tudo bem? Marcos Pestana, obrigada por atender o Mundo Político. Prazer, Viviane, voltar aqui. Eu sou freguês do Mundo Político, já vim tantas vezes. Prazer voltar na condição de candidato a governador. Vamos começar então. Você afirma que sua candidatura é uma defesa do legado tucano no estado. Sim. É também uma consequência do rompimento do partido com Romeu Zema? Não houve rompimento. Na verdade, a gente tem uma grande escolha a fazer. No Brasil e em Minas, toda eleição é assim. Uma encruzilhada e a população, que é o poder originário, o fundamento do poder, decide o rumo, avaliando o passado e o presente. Nós nunca fomos integrados no governo Zema. Pelo contrário, nós disputamos contra o Zema com a Anastasia no segundo turno. Mas como o PSDB tem um espírito republicano, cooperativo, entendendo a complexidade da crise mineira, foi o primeiro partido a dar a mão ao Zema na Assembleia, através do nosso querido e saudoso Luiz Humberto, nosso deputado estadual que tinha sua base em Uberlândia e no Triângulo, e através do Gustavo Valadares. Nós não temos nenhum cargo indicado pelo PSDB. A Luísa, por exemplo, que até saiu, era pelos seus próprios méritos como servidora pública de carreira. Nós temos uma diferenciação profunda em relação ao Zema e seu governo. Eu não sairia candidato se eu não tivesse convicção que eu sou absolutamente diferente, a minha história, a minha postura, o meu estilo do Zema e do Calil. Então, assim, o que as pessoas vão avaliar é a história pessoal, a experiência. Eu tenho 40 anos de vida pública, meus adversários têm 6, 4 anos, estavam na vida privada, se enriquecendo legitimamente através do seu trabalho, mas eu desde jovem sou militante da democracia, militante político e gestor público. Fui vereador, deputado estadual federal. Então as pessoas vão avaliar experiência, legado, quem fez mais. Eu sou o único candidato de todos que foi a mais de 550 cidades e que tenho uma placa de saúde em cada um dos 853. Habilidade política, capacidade de diálogo. Então, isso que a população vai avaliar. Nós nunca estivemos no governo Zema. Pelo contrário, fomos adversários dele, mas nós não somos do quanto pior, melhor. Por isso, colaboramos e Minas continua com a crise completamente irresolvida. Pois é. Nesse sentido, há algum arrependimento do PSDB ou dos tucanos que estavam aqui na liderança do governo Zema, que estenderam a mão, como você se referiu a ele? Algum arrependimento de ter feito isso e ter colaborado com um governo que, como você diz, não resolveu muitas coisas? O governo, no meu ponto de vista, é absolutamente medíocre. O Zema, eu conheço pouco, é uma pessoa certamente bem intencionada, honesta, mas isso é muito pouco. Minas merece muito mais. Nós não apoiamos o Zema, nós apoiamos o interesse de Minas, porque a gente não queria. A situação depois do governo do PT foi tão desastrosa, o consignado dos servidores sendo apropriado indevidamente, as verbas constitucionais dos municípios sendo sequestradas num visível desrespeito à Constituição, os depósitos judiciais, a desorganização total, atrasando folha, atrasando fornecedores, não fazendo nenhuma obra. Era uma situação caótica. E nós não queríamos empurrar Minas Gerais pelo desfiladeiro. Não. Então nós não fizemos isso por causa do Dr. Zema
e nem por causa do novo, que mostra que é cada vez mais velho. Então não teve nenhum arrependimento na escolha, que é a pergunta. Não, nós vamos sempre apoiar aquilo que é o interesse da população. Você não avançou nas pesquisas, tem um resultado tímido, não é? 1,2% no Datatempo e na Quest 1%. Como é que encara esses resultados? Não é? Como você encara esses resultados há 38 dias das eleições? Eu tenho grande experiência, coordenei 8 campanhas de prefeito em Juiz de Fora e Belo Horizonte, governador em Minas e presidente da República. Tenho muito traquejo com pesquisa e comunicação de massa. Essa eleição é totalmente atípica, a gente conversava há pouco antes do programa. O ambiente da sociedade é de uma desesperança absoluta. A eleição não entrou no radar da população e, como dizia o nosso grande Didi, inventor da folha seca, craque da seleção na Copa de 58 e 62, treino é treino, jogo é jogo. O jogo não começou. Então, a expectativa em relação ao horário de rádio e TV, isso pode ser um ativo que pode fazer diferença? Eu já tinha, você sabe, nós já conversamos sobre isso, eu tinha aposentado, pendurado as chuteiras. Eu era o principal assessor da direção nacional do PSDB para organizar cursos, seminários, publicações, fui coordenador das prévias, mas eu só queria bastidor. Depois de 40 anos, eu comecei muito cedo. Eu fui líder secundarista, liderei uma greve com 16 anos. Eu fui presidente do DCE com 20 anos. No DA de Economia, eu fui diretor do Comitê de Anistia. Com 19 anos, fui julgado na Lei de Segurança Nacional. Aos 22, já era vereador. Então, eu completei 40 anos de vida pública. Eu não queria mais a via eleitoral. Mas prefeitos, vereadores, deputados do PSDB... diante da pobreza do cenário da polarização mineira entre Zema e Calil, foram me convocar. Eu tive que tirar a chuteira da parede, engraxar e entrar nos gramados de novo. Então eu comecei minha campanha dia 1º de julho. 1º de julho. Meus adversários estão em campanha há 2 anos. Eu não sou conhecido, de 80% não tem a memória viva. A campanha, não só rádio e TV, como também os debates, as entrevistas como essa e a internet, que agora que vai ser turbinada. Então, há uma avenida. A questão central na campanha não é a pontuação inicial. O que importa é a chegada. E o que importa saber é se no coração, no sentimento da população, tem espaço ou não tem. Não adianta dar murro em ponta de faca. Quando você está na contramão, não tem solução, mas há uma avenida esperando a experiência, a capacidade de diálogo, o legado, gente que já fez. O governo atual não fez nada. Num eventual segundo turno, essa pergunta, por mais que você esteja otimista em relação à avenida, eu preciso perguntar, que escolha faria, se ficasse de fora desse segundo turno, que escolha faria? Você e o PSDB. Primeiro, eu vou estar no segundo turno. Estou convicto disso. Segundo, é o que o Marco Maciel, grande vice-presidente da República, grande governador de Pernambuco, dizia: não pode colocar o antes ou depois antes do antes. Então, cada coisa é o seu tempo, cada dia a sua agonia. O segundo turno a gente trata no segundo turno. O PSDB já esteve próximo do Zema. Repetiria isso? Não, o futuro não precisa refletir o passado. Programa de governo, vamos lá, mineração. Você falou recentemente que vetaria a mineração na Serra do Curral, né, caso assumisse o governo do Estado. Se chegar lá, como é que vai lidar com os interesses e as pressões das mineradoras, né? Esses interesses, via de regra, muitas vezes, costumam não coincidir com os interesses da população. Como é que vai lidar como governador para enfrentar um poder histórico da mineração no Estado? A minha diferença é essa experiência. Eu já enfrentei. Eu fui relator do royalty do minério.
a nova lei. E houve confronto com os interesses poderosos. 20 anos que estava engavetado. Em 2017, eu peguei a medida provisória, fiz uma articulação ampla, começando com Maranhão e Rio de Janeiro, criei o conceito de cidades impactadas, porque só Pará e Minas tinham interesse direto. Era muito difícil aprovar. Então, com habilidade política e capacidade de diálogo, fui construindo alianças. Aí fiz uma negociação com a bancada do agronegócio, que é fortíssima, em torno dos minérios que tem a ver com fertilizantes. Na hora que esses interesses poderosos, arrogantes, pensaram em agir, o leite já estava derramado. Eu aprovei numa noite, eu lembro, a votação cheia, a galeria de prefeitos de cidades mineradoras, nós aprovamos, e na Câmara, e no dia seguinte no Senado, isso resultou em mais 3 bilhões por ano no caixa das prefeituras das cidades mineradoras e das cidades impactadas por ferrovia, lagoas de rejeito ou portos. Então, assim, várias cidades que não ganhavam nada do royalty passaram a ganhar. E triplicou a arrecadação do royalty do minério e da CEFEM. Então, eu já enfrentei esses interesses. Então, 3 bilhões por ano, para as pessoas, seus espectadores terem noção, são 3 mil postos de saúde para o Programa de Saúde da Família por ano, ou 60 mil casas populares. Isso, enfrentando os interesses das mineradoras, eu coloquei no caixa da prefeitura. Eu fui vice-ministro do Meio Ambiente. Eu conheço profundamente o sistema de regulação, fiscalização ambiental. Eu não tenho preconceito anti-empresarial, mas tem que ter firmeza na regulação, no licenciamento, e a Serra do Curral é patrimônio do povo mineiro, é um patrimônio mundial e não é ali que deve se desenvolver a atividade mineradora. A questão moderna, inclusive na agenda das empresas, com o termo que está famoso, o ESG, agora, está na agenda das empresas a questão ambiental. A visão contemporânea do século XXI é de desenvolvimento sustentável. Então, nós não teremos nenhum preconceito anti-empresarial, mas o sistema de Minas, que foi capturado por alguns bilionários, porque o governo Zema cuida muito dos grandes empresários e esquece muito a sociedade e a população. Pois é, Pestana, Zema fala sobre mineração, especificamente na questão da Serra do Curral, ele repetiu diversas vezes isso, que ele respeita a lei, que ele age dentro da lei. Qual é a sua percepção dessa postura do governador, já que você menciona aí uma relação com grandes empresários, uma proximidade em relação à mineração especificamente? Eu, desde a primeira entrevista, que foi a sabatina da Folha da UOL, eu falei que a polarização em Minas era a polarização entre a falta e o excesso. De um lado, falta de tesão, falta de energia, falta de liderança, falta de presença nacional. Do outro lado, o excesso de grosseria, excesso de agressividade, a inabilidade e tal. O Novo está cada vez mais velho. O Novo era contra a reeleição no seu programa. O principal mandatário, o primeiro significativo mandatário do Novo está indo para a reeleição. Eles eram contra coligação e alianças partidárias. Estão coligados em Minas com o que há de mais atrasado na política mineira. Eram contra o uso da máquina. Se instalou no Palácio Tiradentes uma máquina de seduzir prefeitos, oferecendo convênio de 1,5 milhão, 2 milhões, e cooptaram deputados também para a aliança. Então, não tem prática mais velha. Eles fazem uma coisa, não haveria mistura de partido e governo. Tem empresários que não têm nem cargos que mandam no governo. O governo foi capturado por meia dúzia de empresários. Nós temos que estimular
o pequeno e médio empresário, o grande empresário, para criar emprego e renda, mas não deixar que o governo, os instrumentos de regulação, controle, sejam capturados por uma parcela pequena de interesses. O Zema está cada vez mais velho. E o último exemplo foi a coisa medíocre, pequena, mesquinha, de demitir os assessores da vice-governadoria, inclusive um senhor de quase 80 anos, que trabalha há 40 anos, ganhava pouco mais de R$2.000 e era o porteiro do Servas. O Zema, para se vingar do Paulinho Brant, que é o meu querido amigo e meu competentíssimo vice na minha chapa, ele, para se vingar do Paulo, ali não seria uma máquina, um birô eleitoral, demitiu 23 chefes de família, mulheres e homens que trabalhavam lá, numa instituição de Estado, que é a vice-governadoria. Então, o Novo envelheceu em 4 anos, é o inverso do Juscelino Kubitschek, é o envelhecimento de 40 anos em 4. Agora, sobre adesão ao regime de recuperação fiscal. Você coincide com a sua opinião, pelo que eu li. Você declarou recentemente que considera o regime de recuperação fiscal o único caminho para enfrentar o endividamento do Estado. Isso coincide com a posição de Romeu Zema. Mas você completou que é preciso ter a voz forte de Minas. O que você quis dizer com a voz forte de Minas, como condição para que esse acordo funcione? Vivian, você é uma analista política arguta. Esse não é um estado qualquer, é Minas Gerais. Minas Gerais de Tiradentes, de JK, de Tancredo, de Itamar Franco. Minas sempre esteve no centro das decisões. Na reforma tributária, qual foi a voz de Minas? Que deu o governador de Minas na discussão essencial da reforma tributária, a reforma mais importante para modernizar a economia. Quando a democracia foi ameaçada em 7 de setembro de 21, que dê a voz de Minas. A liberdade, o outro nome de Minas é a liberdade, já dizia o Tancredo. Mas esse problema é um problema anterior ao Zema. Não. É um problema anterior ao Zema que se reclama há muito tempo. Se me permitir, eu posso avançar. Não, sim. Tá, só para completar o raciocínio. É anterior ao Zema e nós temos uma circunstância no poder central, na União, que é muito diferente do que foi no passado. Porque ele não tem articulação política nenhuma, interlocução. Minas está esquecida, é um governo tímido, medíocre, acanhado e que não tem presença, articulação nacional. Eu sou economista, professor, especialista em políticas públicas e finanças públicas, fui secretário de Planejamento e Orçamento e me dediquei no Congresso Nacional a esse tema. Eu, junto com João Heraldo, Valfrido, Luiz Antônio Ataíde Favila e Luiz Schwartz, nós que negociamos a dívida em 1997, a primeira negociação, o contrato da dívida, que criou grandes benefícios para Minas, porque nós estávamos pagando Selic a 45%. Eu sei fazer. O Zema, quer dizer, ele é o primeiro governador que não forma maioria na Assembleia Legislativa, que é a casa da democracia. Vocês estão aqui dentro. Nunca houve isso. Todos, de Francilino a Nilton Cardoso, de Aureliano a Pimentel, todos, de Aécio até Eduardo Azeredo, Itamar Franco, todos os governadores tiveram capacidade de diálogo para formar maioria e aprovar as coisas. Ele não aprovou nada, não privatizou nada, não fez ajuste fiscal, e as pessoas acham que o trem está nos trilhos. Eu tenho uma péssima notícia. Minas está em cima de um paiol de pólvora, uma bomba de efeito retardado que vai explodir na cabeça do próximo governo. Ele só está pagando em dia, e todo mundo fala, não, ele é melhor que o Pimentel, porque ele paga em dia. Ele só está pagando em dia porque o Pimentel, no apagar da luz, conquistou uma liminar no Supremo, e ele é o primeiro governador, ele é campeão em várias coisas. Ele não tem maioria na Assembleia e é o primeiro governador a não pagar a dívida.
não pagou a dívida, 44 parcelas que dão mais de 40 bilhões de reais, 1/3 de uma receita anual. Então, o nosso governo do PSDB, com a Aécia Anastasia, pagava a dívida, pagava a folha em dia, tinha um programa ousado de obras e tinha políticas públicas consistentes. O Zema não faz nada disso, só paga em dia porque não está pagando a dívida. Então, 4-1 para os governos do PSDB. Bom, mas o fato é que no mérito, o regime de recuperação fiscal, que é um programa do governo federal, não é? Porque a dívida é de Minas com a União, claro, com alguns bancos, mas é um contrato que tem regras estabelecidas. Claro, e tem leis. Prevê alguns aspectos muito duros, não é? Há, por exemplo, uma discussão sobre o grau de autonomia que o próximo governador terá caso haja adesão e o acordo seja fechado. Que grau de autonomia ele terá para fazer investimentos, para fazer aumento de salário, para tomar uma série de decisões como gestor. Como que o senhor faria, que você faria essa gestão com um regime de recuperação fiscal que inibe, que tira uma margem de manobra considerável da mão do gestor, do governador? Como deputado federal e economista, eu fui um dos principais deputados na discussão do regime de recuperação fiscal. Até fiquei amigo do governador do Rio de Janeiro, que ia lá toda semana, durou 8 semanas para votar esse regramento legal. E o que ocorre é uma situação semelhante ao seguinte: Minas, graças a uma liminar que vai cair mais dia menos dia, está com 44 meses de atraso. É como se um consumidor atrasasse seu carnê nas lojas Zema 44 meses. A loja Zemas iria recolher a geladeira ou a televisão e mandar para o SPC ou ir para o Serasa. Então, assim, o grupo Zema não toleraria o que o governador está fazendo. Então, só há 2 saídas. Na hora que cair a liminar, ou se paga à vista, e é 1/3 de uma receita total anual, é impossível pagar à vista, ou você negocia com o governo federal uma forma de capitalizar esse atraso no principal e financiar para 20 anos. Só que é o seguinte, você tem que ter voz ativa, a bancada mineira vai trocar o presidente da República, então vai ser outro ambiente. E eu tenho articulação nacional, eu fui 8 anos deputado. Você está contando com a vitória de Lula? De Ciro Gomes, de Simone, vai ser outro ambiente. Então, e eu tenho articulação, eu fui parlamentar, o governo Zema é tímido, fraco, ele não leva a voz de Minas, não defende os interesses. Então, essa correlação com... Imagina uma pessoa, um devedor da loja Zema, ele chegar lá devendo 44 meses, financiou a juros altíssimos, né, porque eles cobram 400%. O Tesouro Nacional é muito mais generoso, porque é a inflação mais 7,5%. Eles cobram inflação mais 400%. Então... Pestana, só um instantinho, nós temos só mais 2 minutos. Mas eu tenho um assunto muito importante, queria que tá você bom, não, fechasse. Então, imagina lá, você não pode, você tem que ter diálogo, negociação, força, atitude, porque o credor lá que ficou da loja Zema, que é o credor, o devedor, o cliente, chega lá e vai gritar: eu quero que a taxa de juros seja 1%, eu quero que seja em 200 meses. Não é assim, porque você é devedor, mas você tem que ter firmeza e ousar a força política de Minas. Então, ainda na esteira da questão do regime de recuperação fiscal, nós sabemos que existem demandas reprimidas em relação a salários, a recomposições salariais dos servidores das forças de segurança, dos servidores da educação, dos servidores da saúde, que são 3 áreas fundamentais para a gestão do Estado, para o atendimento à população. Os servidores da educação, por exemplo, têm
uma histórica queixa em relação ao PSDB no tempo da Anastasia, chegou a ter uma greve de mais de 100 dias, justamente por causa de política salarial. Como fazer um regime de recuperação fiscal e, ao mesmo tempo, lidar com essas demandas reprimidas durante esse período todo do governo Zema? Duas coisas que eu não farei que o governo Zema faz. Nós temos 1 minuto. Primeiro, terceirizar a interlocução. Eu, juntamente com o secretário de Segurança Pública e de Defesa Social e o secretário de Educação, nós vamos dialogar com as associações e os sindicatos. Eu não vou terceirizar, porque o Zema não dialoga com ninguém. Não dialoga com o Vitório Medioli, com a Marília Campos por causa do Rodoanel, não dialoga com a Assembleia, brigou com a Assembleia, e não dialoga com os policiais. No meu governo eu vou negociar e palavra do governador vai ser cumprida. Minas é fundamental, a credibilidade que foi quebrada, é igual cristaleira. Os policiais civis, militares, penitenciários não confiam no governador. Eu só não vou também lotear a lua. Vai ser transparente e verdadeiro o nosso relacionamento com o movimento sindical. Candidato Marcos Pestana, muito obrigado. Nosso tempo acabou, encerrada a nossa conversa. Tínhamos muito assunto ainda, mas enfim, bom trabalho pela frente aí. Você vai assistir, certamente, vou esperar. Se o povo mineiro me conceder isso, você estará lá na posse, numa homenagem à imprensa, que tem um papel essencial na democracia, num momento tão delicado de ameaça à democracia. Eu conversei com Marcos Pestana, candidato ao governo do estado pelo PSDB. Pestana é ex-deputado federal, economista e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa e outras edições do nosso programa, com candidatos e sobre o cenário eleitoral, você confere também no hot site das eleições, no portal da Assembleia. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia, até amanhã.